Abra sua Bíblia aí no livro de João. Eu acho que não tem assunto melhor a se falar do que este assunto. João capítulo 19. Eu quero ler o verso 5. João capítulo 19. Eu quero ler o verso 5. Livro de João, capítulo 19, seu versículo 5. Se você achou, expresse um amém. Amém. Declara-nos da seguinte forma: Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Eis aqui o homem. Obrigado. Permita-me ter a sua atenção e, sendo possível, mantenha a sua Bíblia aberta. E eu creio que o Senhor vai alimentar os nossos corações esta noite. Sendo possível, atente-se ao capítulo 18. Capítulo 18, o primeiro verso do capítulo 18. Olha o que diz. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cidrom, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. A situação pelo qual está acontecendo aqui no primeiro verso é que Jesus estava no Getsemane, no jardim do Getsemane, com os seus discípulos. Eu queria que você acompanhasse a informação do segundo verso, porque é linda e muito interessante. E Judas, vírgula, o que traía, vírgula, também conhecia aquele lugar, vírgula, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então, no primeiro verso, Jesus está no jardim do Getsemane com os seus discípulos, e o segundo verso informa-nos de que Judas, o que traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Eu queria que você acompanhasse a informação do terceiro verso. Tendo, pois, Judas recebido à corte os oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali. Eu queria que você observasse que no primeiro verso Jesus estava no Getsemane, no jardim de Getsemane, com os seus discípulos. O segundo verso é enfático em dizer que Judas, o que traía, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas das vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Eu queria que você atentasse ao terceiro verso e percebesse com o terceiro verso que Judas recebe a corte, os oficiais, os principais dos sacerdotes e fariseus, e vai para aquele mesmo lugar. Aquele lugar ali, aquele cenário, aquela geografia, uma vez que Judas estava com Jesus, era um lugar, uma geografia de relacionamento, de intimidade. Judas, naquela geografia, naquele lugar, estando do lado de Jesus, partilhou de comunhão, experiências. Só que agora, o traindo, ele recebe a corte e os oficiais e vai para aquele mesmo lugar. Então o que Judas está fazendo aqui? Ele está transformando esse cenário, que era um cenário de comunhão, cenário da sua traição. Judas recebe a corte, os oficiais, dos principais dos sacerdotes e fariseus, chega ali com lanternas, archotes e armas. Aí o texto diz que Jesus sabia de tudo que iria acontecer. Ele se antecipou e disse: a quem buscais? Você vai perceber no verso número 5 que responderam a Jesus o Nazareno. Observe isso no quinto verso. A Jesus o Nazareno. Jesus diz: sou eu, ponto. Aí o texto aqui
é lindo, porque o texto informa uma questão linda. E Judas, o que traía, estava também com eles. E Judas, o que traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então quero que você perceba essa construção aqui. Aquela geografia, aquele lugar, aquele cenário ali, uma vez que Judas estava do lado de Jesus, era um lugar de relacionamento. Como traidor, ele transforma esse lugar que era de relacionamento, cenário da sua traição. Só que a gente precisa ser maduro para entender que quando eu transformo o cenário do relacionamento em cenário da minha traição a ele, isso aqui também torna-se cenário da minha queda. Porque quando Jesus se apresenta e diz, sou eu, o texto é enfático. E Judas, o que traía, estava com eles. E recuaram. Judas, com eles, recuaram e... Então, quando eu transformo o lugar da comunhão em cenário da minha traição, eu preciso ser maduro e entender que esse cenário também pode ser o cenário da minha queda. E é o que está acontecendo com Judas aqui. Aí você vai perceber no texto que Jesus novamente, ele vai perguntar, a quem buscai? A quem buscai? A Jesus o Nazareno. E Jesus fala, já vos disse que sou eu. Se veio buscar a mim, deixe esses ir, para que se cumpra a palavra que tinha dito, 9º verso. Dos que me deste, nenhum eu perdi. Nesse momento aqui, 10º verso, Simão Pedro tirou a espada da bainha e ele fere o servo do sumo sacerdote na orelha direita, e o nome do servo do sumo sacerdote era Malco. Foi quando Jesus tomou a palavra e disse a Pedro, guarda a tua espada na bainha. Tem uma expressão aqui no verso número 11 que é linda. Mas Jesus disse a Pedro, mete a sua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O que Jesus estava de repente tentando explicar a Pedro era isso aqui. Pedro, isso é um cálice que o Pai me deu e que eu tenho que beber. A partir desse momento aqui, verso de número 12. Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o manietaram, amarraram, ataram e conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás foi quem disse aos judeus que era necessário um homem morrer pelo povo. Você lembra que Pedro estava ali e feriu a orelha de Malco? Pedro e outro discípulo acompanha Jesus sendo levado. O texto diz que esse outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, entra na sala do sumo sacerdote. Pedro está do lado de fora, à porta. Esse outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, sai, fala com a porteira. Pedro entra, e quando ele está entrando, verso 17. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos desse homem? Pedro abre a boca e diz isso aqui, não sou eu. É a primeira vez no texto que ele nega. Quando ele nega Jesus, o texto diz que ali dentro, naquele mesmo lugar, os criados e servos que ali estavam acenderam uma lareira, uma espécie de brasa, estavam se aquentando porque estava frio demais e Pedro estava ali com eles. A partir desse momento aqui, verso 19 até o verso de número 23, Jesus está sendo interrogado. Eu queria que você analisasse isso. O sumo sacerdote chega para Jesus no verso 19 e vai interrogar ele sobre os seus discípulos e a sua doutrina. Gente, eu queria que você, com a Bíblia aberta, percebesse a fala de Jesus quando foi interrogado pelo sumo sacerdote acerca dos seus discípulos e a sua doutrina. Jesus responde assim, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disso eu fiz oculto. Para que perguntes a mim, pergunta aos que me ouviram, o que é que eu lhes ensinei? Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Quando Jesus sendo interrogado ali pelo sumo sacerdote acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, a fala dele foi essa, está perguntando para mim por quê? Se ensinando eu não fiz de forma oculta, falei no templo, falei na sinagoga, preguei aonde todos os judeus se ajuntam. Pergunta, a resposta dele é cirúrgica, pergunta para quem aprendeu de mim.
Quem aprendeu de mim sabe o que é que eu ensinei. Eu acho esse discurso aqui lindo. Só que depois que Jesus tem essa resposta, você vai perceber com o verso 22 do capítulo 18, que um criado ou um soldado que estava ali deu uma pancada em Jesus e disse: assim você responde ao sumo sacerdote? Jesus tem uma fala tão mansa. Jesus no verso 23 disse: se eu falo mal, dá testemunho do mal. Só que se falo bem, por que está me batendo? Por que está me ferindo? Eu queria que você percebesse que a partir daqui, ele vai ser levado, vai ser maniatado e levado, conduzido. Verso 25. Verso 25. E Simão Pedro estava ali aquietando-se. E Simão Pedro estava ali aquietando-se. E disseram-lhe, pois, não és tu dos discípulos desse homem? Depois que Jesus deu uma palavra cirúrgica, uma resposta cirúrgica, quando foi interrogado, o texto volta para Pedro. Pedro estava ali se aquentando, perto da fogueira. Novamente chegaram para Pedro e disse: você é discípulo desse homem? E mais uma vez no texto Pedro nega: não sou eu. Só que você vai perceber no verso 26, depois que Jesus respondeu, quando foi indagado, Pedro é indagado novamente: você é discípulo dele? Ele nega. 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? Verso 27. Pedro novamente nega e o galo canta. Você vai perceber que até aqui, Pedro no verso 17, verso 25 e 27, ele nega Jesus. Pedro negou Jesus. 3 vezes ele nega Jesus, o galo cantou. Jesus vai sair da presença do sumo sacerdote. Ele vai ser levado e conduzido agora para a audiência. Acompanhe o verso de número 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã bem cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, porque queriam comer na Páscoa. Aí eu queria que a Bíblia aberta, não feche a Bíblia por nada. Verso 29. Então Pilatos saiu e disse-lhe: que acusação trazes desse homem? Responderam: se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Verso 31. Disse-lhe, pois, Pilatos: leva e julgai segundo a vossa lei. E os judeus falando: não nos é lícito matar pessoa alguma. A partir do verso 33, eu queria que você acompanhasse que Pilatos, ele retorna para a audiência, chama Jesus e fala: tu és o rei dos judeus? Jesus olhou para Pilatos e disse: você está falando de ti mesmo, ou outros te falaram de mim? Foi quando Pilatos abriu a boca e disse para ele: eu sou judeu. Foi o teu povo, os teus principais sacerdotes, que que te entregaram a mim. O que você fez? Pilatos está interrogando, está falando: eu não sou judeu. Foi o teu próprio povo que te entregou para mim. O que você fez? A fala de resposta, o discurso na Bíblia que eu mais amo. Eu, Gabriel Oliveira, pregador da palavra, o discurso na Bíblia que eu mais amo e sou apaixonado é o verso 36 do capítulo 18, a resposta de Jesus a Pilatos. Olha o que diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Gente, calma aí. Jesus foi entregue, observe isso, eu amo, eu sou apaixonado, e todas as vezes que estou em casa e leio esse mesmo texto me faz chorar quando leio. Porque Jesus está diante de Pilatos, sendo interpelado ou interrogado, e Pilatos falando: você é rei dos judeus? E ele respondendo: você está falando que eu sou rei dos judeus de você mesmo, ou outros te falaram de mim? Aí quando Pilatos fala, indaga: eu não sou judeu, teu povo te trouxe a mim, o que você fez? Jesus fala, Jesus olha para Pilatos, lembrando que Pilatos foi recebido, muito obrigado, Pilatos recebeu Jesus dos judeus como malfeitor. Então, na cabeça de Pilatos, ele recebe Jesus como malfeitor. Esse é um malfeitor. Os judeus falaram: se não fosse malfeitor, nós não te entregaríamos.
Então, na cabeça de Pilatos, Jesus era um malfeitor. Só que quando foi interpelar, ou interrogar, ou falar com Jesus, a resposta de Jesus foi essa: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaria os meus servos contra os judeus, para que eu não fosse entregue. Pastor, observe isso aqui. Eu tento perceber, eu tento entender como é que estava a cabeça de Pilatos, porque ele recebe Jesus como malfeitor, e no interpelar, na conversa, na fala, na frente de Pilatos, ele tem um malfeitor que está sendo preso. Só que na conversa, na fala, a resposta de Jesus: meu reino não é daqui desse mundo. O meu reino não é daqui desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaria os meus servos. Para e pensa, Pilatos tentando desenhar: esse camarada é um malfeitor ou tem de fato um reino? Eu fico tentando entender a mente de Pilatos nesse momento agora, quando Jesus fala para ele: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo, porque na cabeça de Pilatos ele é um malfeitor. Só que a fala de Jesus é essa: o meu reino não é daqui. 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 Se fosse daqui, lutaria os meus servos. Lutaria os meus servos contra os judeus, para que não fosse entregue. Mas aquele que te entregou a mim, pecado maior tem. Eu quero que você observe que Jesus, aqui diante de Pilatos, é um momento crucial da história. Jesus estava sendo interrogado. Aí eu quero que você perceba que no verso de número 37, disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Aí Jesus fala outra coisa incrível, meu pastor. Depois que Jesus fala: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Se fosse o meu reino desse mundo, lutaria contra os judeus. Aí Pilatos abre a boca e fala: logo tu és rei? Tu é um malfeitor. Está na minha frente a resposta de Jesus, verso 37. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Gente, são duas respostas que Jesus dá a Pilatos que me fazem chorar em casa quando estou lendo. Ele fala: o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos diz: você é rei? E ele diz assim: tu que está falando que eu sou rei. Eu vim para dar testemunho da verdade. Eu nasci para dar testemunho da verdade, e todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Foi quando no verso 38, olha o texto: disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Dizendo isso, voltou aos judeus, e é a primeira vez, grava isso, é a primeira vez no texto que Pilatos olha para os judeus e diz: não acho nele crime nenhum. Acompanhe o verso de número 39 para a gente se alimentar. Mas vós tendes por costumes que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Queres, pois, que eu solte o rei dos judeus? Você vai perceber com o texto que Pilatos ofereceu a soltura de Jesus, quando no verso 40 o povo grita: não! Voltaram e gritaram: não, mas sim solte Barrabás. Observe que no verso 39, Pilatos está oferecendo a soltura de Jesus. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E no verso de número 40, o povo está gritando: não, solta Barrabás. Aí entra o capítulo 19, que eu quero fazer uso essa noite. Pilatos toma Jesus, açoitou Jesus, e o verso de número 2 diz assim: e os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram sobre a sua cabeça e vestiram com vestido de púrpura, e dizia: salve, rei dos judeus, e davam pancadas nele. Aí você vai perceber que Jesus aqui, no primeiro, no segundo e no terceiro verso do capítulo 19, está sofrendo, apanhando, sendo humilhado, e o povo diz: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, ele não é rei, solta Barrabás, ele não é rei. E Jesus, primeiro, segundo e terceiro verso, apanhando, sofrendo, apanhando. Aí lê o verso de número 4 comigo. Então Pilatos saiu afora e disse-lhe: aqui
trago fora, para que saibais, segunda vez que Pilatos anuncia, que não acho nele crime algum. Gente, Pedro negou 3 vezes. É a segunda vez que Pilatos está declarando, no verso de número 4, no capítulo 19, nele eu não acho crime nenhum. A primeira vez que Pilatos declarou que não achava nele crime foi no verso 38 do capítulo 18. Agora a segunda vez que Pilatos está declarando com a sua boca, verso de número 4 do capítulo 19, Pilatos abre a boca e diz: estou trazendo aqui para que vocês vejam que eu, Pilatos, não vejo nele crime nenhum. Aí acompanha comigo para a gente dar glória. Verso de número 5: saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho, e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Foi nesse momento que Jesus é apresentado. Já tinha apanhado, já estava com a coroa de espinho na cabeça, já tinha sofrido. Foi nesse momento aqui, 6º verso: vendo, pois, os principais dos sacerdotes e servos gritaram dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Disse-lhe Pilatos: tomai vós e crucificai, porque nele, 3ª vez que Pilatos declara: eu não acho crime nenhum. A mesma quantidade de vezes que Pedro negou, foi a mesma quantidade de vezes que Pilatos abriu a boca e disse: eu não acho nele crime, ele é inocente. E eu quero falar hoje sobre o inocente desprezado. Pilatos abre a boca 3 vezes e diz: eu não estou vendo nele crime, eu não estou vendo nele crime. Qual foi o crime que Jesus cometeu? O crime que Jesus cometeu foi dar vista aos cegos. O crime que Jesus cometeu foi dar voz ao mudo. O crime que Jesus cometeu foi fazer andar o paralítico. O crime que Jesus cometeu foi encontrar com uma samaritana e dizer a ela: crê-me, que chegará uma hora que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Qual foi o crime de Jesus, pregador? O crime de Jesus foi encontrar uma mulher que ia ser apedrejada, encontrada em ato de adultério, e disse: vai, não peques mais. Esses foram os crimes de Jesus: salvar, cuidar, alimentar, tratar. E por esses crimes era que o judeu dizia: crucifica ele, crucifica ele, crucifica ele. Na verdade não crime, ele estava ajudando, sarando, cuidando. Ele não era nenhum criminoso, ele era um inocente, menosprezado pela religiosidade. Olha para mim, o inocente sofreu por você, o inocente sofreu por mim. Você só está... Eu quero muito que você entenda isso aqui e dê glórias a Deus por causa disso. Você só está aqui por causa do sangue do inocente. Você só está aqui porque bateram nele. Você só está... Pilatos reconheceu: nele não tem crime nenhum, ele é um inocente. Mas contrapartida, os sumos sacerdotes, os judeus diziam: crucifica ele, coloca ele na cruz. Nós só estamos aqui como igreja hoje porque ele decidiu se entregar mesmo sendo inocente. Ele era inocente. Ele era inocente. Ele era inocente. Olha o verso número 6. Crucifica, 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 crucifica ele. E Pilatos falando no verso 6: eu não acho nele crime nenhum. Verso 7. Responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho. É por isso que eles queriam que ele fosse crucificado, porque eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Somente por isso. O 8º verso diz que Pilatos ficou mais atemorizado com isso. Olha isso aqui, gente. Olha isso, vê se isso aqui te encanta. Pilatos ficou atemorizado, verso 9 do capítulo 19. Ele volta para a audiência e a palavra de Pilatos a Jesus é: da onde você é?
Gente, olha isso aqui. Jesus já tinha apanhado aqui. Jesus já tinha apanhado, já tinha sofrido, coroa na cabeça, apresentado ao povo, o povo gritando: crucifica, 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 crucifica. Nós temos uma lei, segundo a nossa lei tem que morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos, atemorizado, volta para a audiência, olha para Jesus e pergunta: da onde que você é? Sabe o que o texto diz? Que Jesus fica quieto e calado. Olha isso, está no texto. Verso número 10 do capítulo 19. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabe tu que tem o poder de te crucificar e de te soltar? Olha o que Pilatos está falando para Jesus. Por que você está calado? Por que você não me responde? Se eu tenho o poder de te soltar e de te crucificar. Olha o que Jesus falou para ele, gente. Eu acho que dá para a gente dar glória aqui. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Olha isso aqui, gente. Jesus está olhando para Pilatos e está dizendo: você não teria nenhum poder sobre mim, se de cima. Então observa isso aqui. O poder que Pilatos tinha para crucificar Jesus naquele momento veio do Pai. Nenhum poder teria sobre mim, se de cima. O que Jesus estava de repente tentando explicar a Pilatos era isso aqui, ó. Tu não tem nada a ver com isso. Isso aqui é o cálice que o Pai me deu. Você nem sabe, mas isso aqui é o cálice que o Pai me deu. Eu queria que você observasse o texto. Observa o texto. E você vai ver com o verso número 12 que a partir daquele momento Pilatos procurava soltar. Mas sabe o que os judeus gritavam? Se você soltar ele, você não é amigo de César. Porque qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos esse dito, levou Jesus para o tribunal, se assentou, e agora eu quero que você entenda 3 coisas aqui. Se assentou, verso 14 do 19. E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta. E disse aos judeus, olha isso: eis aqui o vosso... A primeira vez que Pilatos está declarando: eis aqui o vosso... Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso... A segunda vez que Pilatos está declarando: vou crucificar o vosso rei. E o povo gritando: não temos rei, senão a César. Pegaram Jesus, levaram para crucificar ao lugar chamado Gólgota, caveira. Crucificaram ali com 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E eu queria que você acompanhasse o verso de número 19. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima na cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos... Perceba que Pedro nega 3 vezes. Pilatos declara 3 vezes: eu não acho nele crime. E por 3 vezes no texto Pilatos reconhece: ele é rei. Não, você não pegou isso aqui não. A quantidade de vezes que Pedro nega é a quantidade de vezes que Pilatos diz: ele não tem crime. E a mesma quantidade de vezes que ele no texto reconhece: ele é o rei. E nós viemos declarar isso aqui hoje. Ele é o rei. Você pode levantar uma das tuas mãos e declarar isso? Ele é o rei. Ele é o rei que foi ferido, que foi machucado, que sangrou, mas ele é o rei. E a pastora já falou, ele se despiu da sua glória. A nossa sorte foi isso. Ele se despiu da sua glória. Entregou a sua vida, mesmo sendo o rei, para salvar a nossa vida. Para salvar a nossa vida. Ele é o rei.
Então vamos lá? Pedro nega 3 vezes. Pilatos reconhece 3 vezes que nele não havia crime. Pilatos reconhece 3 vezes no texto que ele era o rei. Jesus crucificado. 5 fatos depois da crucificação. Primeiro fato, João capítulo 19, verso 1. Os principais dos sacerdotes não queriam que estivesse lá escrito Rei dos Judeus. Não queria. Em hebraico, grego e latim eles não queriam. Segundo fato, depois da crucificação, capítulo 19, verso 23 e 24. Os soldados que crucificaram ele, depois da sua morte, rasgaram as suas vestes em 4 partes. Cada um ficou com uma, mas os lenços tiraram a sorte para poder saber com quem ficaria. Depois da crucificação, terceiro feito, capítulo 19, verso 25 e 26. Jesus só tinha do teu lado. Ele olha, está Maria, sua mãe, a sua tia, Maria Madalena e seus discípulos. Porque quando o momento é de crucificação, vai te faltar pessoas por perto. Não é todo mundo que vai estar do teu lado quando o momento for. Quarto, 19, 28, 29 e 30. Jesus na cruz sentiu sede. Quando ele sente sede, tem um odre de vinagre. Deram vinagre para ele beber. E depois que bebeu, ele entrega a vida e morre. Aí eu queria que você percebesse uma profecia. Capítulo 19, verso 31 e 32. Verso 31 e 32. O que está acontecendo, Gabriel? Os ladrões que estavam lá quebraram-se os seus ossos, quebraram-se as pernas, mas o de Jesus não quebraram. Não quebraram seus ossos, mas um soldado transpassou ele, feriu naquele momento, saiu sangue e água. Jesus morto. Mas eu queria que você observasse que isso aconteceu porque o verso 33 e 34, observe o verso 33. Mas vendo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um soldado lhe feriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Lê comigo o verso 36 e 37. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos fora quebrados. E outra vez diz a escritura: verão o que foi transpassado. Ele morreu na cruz. A Páscoa é isso. Nós estamos aqui hoje reunidos para declarar que ele se entregou. Ele se entregou. Você está aqui porque ele se entregou. Você está aqui porque ele subiu na cruz do meio. Eu queria que você fizesse uma pergunta para sua mente: aonde você estaria agora se ele não tivesse se entregado? Aonde você estaria agora? Todas as vezes que a gente aborda esse assunto Páscoa, eu trabalho numa escola, eu fui o funcionário que mais ganhei chocolate. É legal demais. É legal demais porque ao longo de todo o ano a gente constrói um carinho e amor às crianças e a gente vê o retribuir da família. Eu fui o funcionário que mais ganhei chocolate da escola. E todas as vezes que a gente entra nesse assunto, a gente pensa no chocolate, no ter que ir ao mercado, no ter que ir ao shopping. Eu preciso presentear alguém e às vezes passa despercebido essa verdade. Ele era inocente, mas se entregou. Aonde é que nós estaríamos se ele não tivesse se entregado? Ele se entregou por nós, para que hoje estivéssemos aqui. Posso te contar uma mensagem para alegrar teu coração? Já vai dar 9 horas e eu começo a terminar. Bíblia aberta ou fechada? Aberta ou fechada? Capítulo de número 20.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do... Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou no sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não... Ou era para a gente dar glória. Todavia não... Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que envolvia a sua cabeça não estava junto com os lençóis, mas enrolado no lugar. Olha o 8 e dá um glória. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. A pedra removida, e ele não estava. Ele não estava. Ele não estava. Deixa eu dizer algo lindo ao seu coração. Acompanhe o verso número 9. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em... Ele não está morto. Isso aqui é a alegria da nossa alma. Você só está aqui como igreja, constituído como igreja, porque Ele venceu a morte. Ele venceu os judeus, Ele venceu o cravo, Ele venceu o prego, Ele venceu a cruz, Ele venceu o túmulo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Fica em pé comigo, Ele está vivo. Ele está vivo.